Olá, eu me chamo Amanda e nesse vídeo nós vamos falar de uma funcionalidade do Força de Vendas chamada Brindes por Pontuação. Criamos uma política comercial em cima dessa regra de brindes e conforme o valor do pedido, o cliente vai pontuando. Quando chega na finalização do pedido, a pontuação que rendeu o pedido do cliente, ele consegue converter em brindes. E esses brindes, eles são definidos pela equipe comercial. Eu vou mostrar como a gente faz isso dentro da configuração do GeoVendas e como funciona lá para o representante no Força de Vendas. Então, dentro do módulo de pedidos, a gente vai ter um cadastro de faixas de brinde. Aqui nós vamos configurar a regra de pontuação. Então, conforme o valor do pedido, o valor líquido do pedido, o cliente vai ganhando uma pontuação. E essa pontuação a gente define por aqui. Então, nesse exemplo, nós temos valor de 0 a 5 mil reais, 5 pontos. De 5.001 a 10 mil reais, 300 pontos. Acima de 10 mil reais até 20.600 pontos e aí por diante. Então eu posso criar uma lista aqui infinita de possibilidades, né? Criando essas faixas de valor de até. Então o cadastro é bem simples. A configuração aqui, a gente só vai clicar nos campos, preencher e salvar. Ele já vai gravar aqui na lateral. Tem a possibilidade de a gente criar um agrupador aqui também nessas faixas. Como funciona esse agrupador? Se você tem uma linha de produto, uma categoria de produtos, talvez vamos exemplificar com a linha básico, né? Eu tenho uma linha de produtos básico. Para essa determinada linha de produtos, a pontuação talvez ela é menor para o representante e para o cliente, né? No caso. Então eu posso colocar aqui esse código agrupador, que vai ser ali o código da tua linha de produtos básico, e criar uma faixa só para essa categoria de produtos. Então, quando o sistema for fazer a validação desses pontos lá na finalização do pedido, ele vai identificar quanto desse valor é dessa categoria de produto para vincular esses pontos conforme a regra cadastrada aqui. Ok? Então, é uma opção, não é obrigatório, eu posso só simplesmente também considerar pelo valor total do pedido, sem considerar o agrupador. Ok? Então, esse é um cadastro necessário que a gente precisa fazer dentro da configuração para utilizar essa funcionalidade de brindes por pontuação. Cadastro, faixas de brinde. Depois de feito isso, a gente tem outro cadastro, outra configuração necessária, que é dentro de tabela de preço. Então, para uso dessa funcionalidade, é necessário a criação de uma tabela de preço específica para brindes dentro do RP, tá? Para a gente conseguir integrar essa tabela também e disponibilizar para os representantes que vão utilizar a funcionalidade. Então, nós temos aqui no exemplo uma tabela de brindes que foi criada. Então, essa tabela ela precisa vir por integração, né? Vir lá do RP. E aí, dentro dessa tabela aqui, eu tenho um botãozinho de configuração de brindes. E aí, aqui eu vou configurar os brindes que vão estar disponíveis dentro dessa tabela lá para o representante na hora da digitação. Então, aqui a gente coloca o código do produto, a referência, a pontuação desse produto, quanto que ele vale, e a quantidade máxima de itens, né, que podem ser adicionados ali no caso desse produto no pedido. Então aqui a gente tem exemplos de alguns itens que não possuem pontuação, por exemplo aqui o banner, né? Então independente do valor do pedido, esse é um item que pode ser adicionado uma vez, que ele tem uma quantidade máxima aqui, em todos os pedidos. Então, todo pedido que o representante finalizar, esses itens aqui que a pontuação é 0, independente do valor dele, pode ser adicionado um de cada nesse pedido de brinde. Aí nós já temos um outro aqui, exemplo, que seria o display, que é uma pontuação de 80. Então, o cliente tem que atingir uma faixa e ter uma pontuação ali de pelo menos 80 para conseguir adicionar esse item no pedido. Ok? E aí aqui a gente cria essa regra de quanto vale cada item, qual a pontuação necessária para conseguir incluir cada item no pedido.
ok? É bem simples. A referência, a gente pode colocar qualquer produto aqui, tá? Desde que ele tenha um cadastro de produto lá no RP e ele esteja vinculado a essa tabela de preços lá no RP. Então aqui a gente cria a regra. O cadastro sempre no RP e aqui do nosso lado só a regra da pontuação. Quanto vale cada item disponível nessa tabela de preço, ok? Para fazer a configuração é bem simples, aqui a gente só coloca o código do produto, então, e pontuação e a quantidade máxima que pode ser colocada no pedido daquele produto. Depois de feita essa configuração aqui, a gente salva a tabela. E aí aqui também a gente pode vincular os representantes que vão poder utilizar essa funcionalidade. Então, na tabela de brindes, a gente faz a configuração dos brindes, marca que ela é uma tabela de brinde, isso super importante também. Então, aqui na configuração, né, da tabela, precisa marcar o flag de tabelas de brinde, fazer a configuração dos brindes e aí então vincular os representantes que vão poder utilizar essa tabela, que vão conseguir utilizar dessa funcionalidade lá no Força de Vendas. Aqui eu marco os representantes, salva a configuração e aí já tá ok. Então, relembrando, a gente precisa ter uma tabela de preço configurada no RP com os produtos que eu vou disponibilizar ali como brinde. Essa tabela ela tem que estar aqui marcada como tabela de brinde. Precisa ser feita a configuração dos brindes, onde eu indico qual a pontuação necessária para cada item. E preciso também vincular os representantes que vão poder utilizar dessa funcionalidade. Ok? Feito isso, a gente também conferir se a coleção, aqui em pedidos, a coleção dos itens que foram configurados naquela tabela de brinde, ela está liberada para o Força de Vendas. Então, no meu exemplo aqui, os itens que estão configurados na tabela são do código 99. E aqui ele tem que estar com esse flag liberado para o Força de Vendas. Se esse flag aqui não estiver marcado, os itens não aparecem no Força de Vendas. Então, é obrigatório a gente fazer essa conferência aqui também antes de disponibilizar lá a funcionalidade para o representante. Ok? Então, os itens estão liberados aqui, eles vão aparecer no Força de Vendas para o representante. Ok? Essas seriam as configurações que a gente precisa fazer no back-end, aqui dentro do menu de pedidos, para liberar a funcionalidade no Força de Vendas. Eu vou mostrar agora como que o representante vai utilizar isso lá na ponta, lá no Força de Vendas, na hora da digitação. Então, ele vai começar um novo pedido, padrão, aqui não muda nada na digitação, né? Mantém o padrão, escolhe a tabela de preços, vai digitar as quantidades nos itens, né? Escolher as referências. Digitação padrão, tá? Simular aqui um pedido. Ok, tem um pedido aqui de R$14.000. Se a gente voltar aqui nas faixas, então eu tenho faixa para esse valor de pedido, que vai ficar aqui entre 10 e 20, 600 pontos. Então, quando eu finalizar o pedido, o sistema tem que disponibilizar 600 pontos para o cliente. Então, aqui a gente faz a digitação padrão, tem todas as etapas, né, do padrão da digitação, a revisão geral, aonde a gente seleciona cliente, escolhe o cliente aqui, preenche todos os demais campos que são obrigatórios. Ok. E aí, na finalização, a gente vai clicar aqui em finalizar. Deseja realmente finalizar o pedido? Sim. E aí ele vai trazer essa mensagem aqui. Esse pedido gerou 600 pontos. Deseja cadastrar um pedido de brindes com os pontos gerados? Então ele dá a opção de você gerar um pedido de brinde aqui para o cliente com os pontos gerados, né, nessa digitação. Lembrando que esses pontos eles não são acumulativos, então é por pedido. Se você recusar aqui, clicar em não, ele vai deixar você finalizar o pedido, mandar o pedido sem os brindes, mas ele não vai gerar esses 600 pontos para uma próxima compra do cliente. Então, não é acumulativo, tá? Os pontos, eles são por pedido, ok? Então, gerou aqui, a gente vai clicar em sim. E aí ele dá a opção aqui, já vai trazer a tabela de brindes, todos os itens que estão configurados dentro da tabela, quanto vale cada item aqui nos pontos e a quantidade máxima que eu posso adicionar no pedido.
Então aqui, né, o que tá como 0 nos pontos eu posso adicionar, porque ele não vai diminuir aqui dos meus pontos disponíveis. Ele pode ser adicionado em qualquer pedido, no caso, né? E aí eu tenho aqueles outros itens que já contém pontuação. Então, do meu disponível aqui, que eram 600, quanto mais eu for adicionando aqui nos itens que contém pontuação, ele vai diminuindo aqui do meu saldo de pontos disponíveis. Vou adicionar alguns itens aqui, então. Quando nós temos itens que contêm grade ou sortimento, ele abre também a tela para a gente fazer a escolha, tanto do tamanho como da cor, tá? No caso desse exemplo aqui seria uma sacola e aí a gente tem 2 tamanhos de sacola. Posso escolher qual é a preferência, né, do meu cliente aqui. Adiciona, e ele vai somando aqui, né, no total do pedido e diminuindo do saldo disponível de pontos. Vou adicionar aqui. Tem 2 páginas aqui, então todos os itens da tabela. Adicionar esse. Então, saldo de 80 pontos. Aqui mais 50. Aqui seria uma blusa, então ele traz a opção de grade, né? Pra gente escolher qual tamanho. 30 pontos. Ok, zerou, né? Não tenho mais saldo de pontos, então ele não vai deixar mais incluir nenhum item. E aí aqui a gente tem o botãozinho de finalizar. Confirma a finalização do pedido brinde, sim. E aí ele vai gerar aqui pra gente 2 pedidos na situação de pronto. O pedido original, que é o pedido digitado, né, com os itens que o cliente comprou, e aí um segundo pedido, que é o pedido de brinde. Quando a gente faz a sincronização de um deles, o outro já vai de forma automática também pro RP, ok? Aqui existe uma possibilidade para alguns ERPs que seria, ao invés de gerar um segundo pedido, você gravar no mesmo pedido como se fosse um item adicional ali, esse brinde. Mas isso é apenas para alguns ERPs. A maioria deles a gente tem que enviar como um segundo pedido, tá? Então, quando você for adquirir, né, esse produto, se for do interesse, a gente pode ver qual a melhor forma de estar gravando essa informação dos brindes no seu RP. Se vai ser por meio de um novo pedido, ou então dentro de um mesmo pedido, mas com uma classificação diferente. Ok? No nosso exemplo aqui, então, a gente tem 2 pedidos. Quando a gente clicar aqui para sincronizar o pedido, sim, ele já vai sincronizar tanto o pedido de venda como o brinde. Depois de fazer a sincronização do pedido, os 2 pedidos eles são enviados de forma automática para o RP, segue a integração padrão do sistema, ele vai integrar lá no GeoVendas e depois no RP, gerando ali os códigos de pedido, ok? Se a sua empresa tem interesse em adquirir essa funcionalidade, pode entrar em contato com o nosso setor comercial para tirar todas as dúvidas, ou então, demais dúvidas, situações, a gente tem a nossa equipe de atendimento à disposição.